Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e aqui dentro do quadro Jovens Sois Fortes, tá bom? Se você está chegando aqui pela primeira vez, ou já tem estado conosco e ainda não fez a sua inscrição, faça isso, se inscreva no canal e faça parte desse contingente, onde já alcançamos aí, até a última vez que vi, 152 inscritos. Hoje eu não consegui ver porque eu estava com trabalho, realizando um trabalho ali de manutenção na igreja lá na questão do som, e cheguei quase agora, tá bom? E nesse momento eu estou aqui com vocês para a gente estar conhecendo mais o conteúdo da lição dominical. Tema central é fidelidade às escrituras em oposição à apostasia. Estamos aqui, terceiro trimestre, e vamos estar aqui conhecendo o conteúdo da segunda lição. Então, a lição número 2, que tem como tema fidelidade a Deus é uma questão de escolha. Observe que o caminho à esquerda aí da imagem é um caminho largo, né? E ao fundo simboliza as trevas, né? E à direita, que é íngreme, né? Esse caminho estreito e íngreme. Porque a vida cristã e o caminho de um relacionamento com Deus, fiado aí na nova aliança, ela é de desafios mesmo. O Senhor disse que nós teríamos aflição, né? Porém, queria que nós viemos a ter, cara, jovem bom ânimo, né? Porque ele venceu o mundo e nos daria essa garantia, como Paulo já deixou claro, que são mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o tema é esse, fidelidade a Deus. Diante dessa realidade, né, temos que escolher. Se nós queremos facilidade, não tem problema nenhum. Tem aí o caminho largo para seguir. Mas a Bíblia diz que largo é o caminho, né, que nos conduz à perdição. E estreito é o caminho que nos conduz à vida eterna, tá bom? E essa escolha nós temos que fazer, tá bom, gente? Vamos então, neste momento, estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Já te agradecemos, Pai, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor deve vir buscar cada um de nós, o teu povo, Senhor, a tua igreja. Queremos, Senhor, pedir a tua bênção e também, por que não, a graça do Senhor em nossas vidas durante esse percurso aqui, Pai. Estamos juntamente aqui com os jovens e também com os adolescentes, conhecendo mais conteúdo da lição dominical, pertinente à classe dos jovens. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos ajuda nesse período, e que aqui estivermos, é o que nós pedimos, Pai. Eu te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está aqui abrindo, então, o PowerPoint. O texto principal diz:
Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns. Então, até então o povo estava sobre, né, sobre a direção de Josué, né? E após Josué ter falecido, não houve outra liderança que substituísse Josué, e ainda assim, por um pequeno hiato de tempo, o povo continuou buscando a direção de Deus. Porém, em determinado período, muitos, né, se não na sua maioria, né, escolheram se desviar dos caminhos do Senhor e passaram a servir os Balaíns. Balaim aqui fala, né, de outra crença, de uma outra fé, de um outro caminho. Resumo da lição: a fidelidade a Deus exige um alto custo, mas tem uma grande recompensa. Texto bíblico, Juízes 2, de 1 a 6, 10 a 13. E subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. Antes de continuarmos, deixar só uma nota aqui. Quando a Bíblia aparece o pronunciamento de anjo com letra maiúscula, é porque se trata de uma aparição teofânica, né, segundo estudiosos, do próprio Cristo, né? Só que uma aparição angelical, uma aparição teofânica. Prosseguindo, e quanto a vós, porque ele diz aqui, nunca invalidarei o meu concerto convosco. Então, o povo de Israel não fez um concerto com anjos, ou qualquer esfera angelical que a Bíblia nos ensina, ou nos mostra. Tem os arcanjos, tem os anjos caídos, né? Então, o povo de Israel não fez aliança nem concerto com os anjos, ele fez com Deus. Então, observe que essas palavras, essas conotações é que dá essa esfera de que esse anjo do Senhor se trata de uma aparição aí teofânica de Deus. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste só a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse, não os espalharei diante de vós. Antes estarão a vossas costas, e os seus deuses os serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras, a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. A priori, né? Parece que eles foram tocados pela aquela exortação, né, de Deus. Porém, parece que foi de fachada, porque eles continuaram, né, se desviando e fazendo uma escolha errada, não continuando fiel ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, observe que está no tempo em que Josué se encontrava. Foram-se os filhos de Israel, cada um à sua idade, para possuir a terra. E foi também congregada toda aquela geração, seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Quer dizer, Josué e as gerações naquela época. Então fizeram os filhos de Israel, que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Baal, se eu não me engano, era o deus aí das plantações, né? E Astarote estava mais ligada à fertilidade, né? Da questão de ter filho, né? Crescimento da família. Introdução. Nesta lição estudaremos o assentamento de Israel na terra prometida após a morte de Josué e o motivo do seu fracasso em conquistar plenamente a herança que Deus havia prometido. Mesmo após tantas demonstrações do poder divino, o povo vacilou em sua obediência, permitindo que o medo, a incredulidade e a influência das nações pagãs comprometesse sua fidelidade ao Senhor. Apesar
do início promissor à tribo de Judá, a desobediência progressiva das demais tribos, mergulhando na idolatria e no secretismo religioso, trouxe consequências espirituais e sérias. Aqui cabe a nota que nós lemos ali na leitura do texto bíblico, que depois que Josué morreu as gerações daquela época. E a nova geração que surgiu não conheciam ao Senhor. Não presenciaram ou testemunharam as maravilhas que Deus tinha feito. Essa foi uma das razões pelo qual esse povo, com a maior incidência, acabaram se desviando diante de Deus. Além do fato, eu creio que é o principal, que é a nossa inclinação, a esta questão de fazermos escolha que somente nos afasta do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Entre êxitos e fracasso, o começo promissor de Judá, mesmo com a morte de Josué, o povo de Israel sabia que precisava de uma nova liderança para dar sequência à ocupação de Canaã. Por isso consultou ao Senhor sobre quem deveria tomar a frente da conquista. Aqui é o período, como já foi dito na última lição, em que aquele contingente ainda permaneceram seguindo o exemplo de Josué, porque observaram em Josué sempre a preocupação de ter a direção de Deus para o seu povo e para as suas vidas. Oxalá nós, de igual modo, caros jovens, possamos pensar nisso, que seja o nosso interesse ouvir a voz de Deus, sermos sensíveis à presença de Deus, sermos sensíveis à direção de Deus, porque quanto ao nosso coração, para nos levar a fazer as escolhas, cairemos por certo a um momento de desobediência, de infidelidade a Deus e provocar a ira do Senhor. Porque o nosso coração ele é mais perverso do que todas as coisas. Então, a melhor opção é fazer como eles fizeram aqui, pelo menos de início. Deus então responde e indica a tribo de Judá para esta tarefa com a promessa de que lhe daria a terra na sua mão. Então, quando temos direção de Deus, caro jovem, nós temos a certeza da vitória. Observe isso. Eles procuraram a direção, veio a resposta. Porque a oração dos israelitas estava atrelada, observe bem isso, caro jovem, estava atrelada à vontade de Deus, estava atrelada aos interesses do reino de Deus, estava atrelada aos propósitos de Deus. Não era uma oração pedindo a direção em busca de mérito próprio, de vantagens próprias, não, porque eles entendiam que até então, eles entendiam que era um povo do Senhor e que eles tinham uma designação, que era ser a luz dos gentios e manifestar o poder do Senhor através das conquistas, e para que aquelas nações que eram subjugadas pudessem conhecer que só haveria um Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Continuando, Deus então respondeu e indica a tribo de Judá para essa tarefa, com a promessa de que lhe daria a terra na sua mão. E aqui, só fechando esse comentário que nós fizemos, o próprio Tiago ele diz: pedi, pedi e não recebeis, porque pedi para gastar em vossos próprios deleites. Não, a nossa vida, caro jovem cristão, ela pertence a Deus. A nossa vida agora, ela é do Senhor. Nós fomos comprados por um bom preço. E este corpo e esta vida já não pertence a mim mesmo. Já não pertence a você mesmo. Pertence a Deus. Então o alvo nosso tem que ser aquilo que vai glorificar a Deus, honrar a Deus e alcançar, os propósitos que Ele quer alcançar. O desejo, e a vontade de Deus. E para isso precisamos pedir, orar segundo a vontade de Deus. E com base nessa garantia que os judaítas, depois de se unirem à tribo de Simeão, conseguem vitórias em diversas importantes cidades, incluindo Bezeque, Jerusalém, Hebrom, Debir, Zefate, Ormá,
Gaza, Asquelon, Ecrom, além de conquista nas regiões das montanhas, que é mais difícil ainda, né? Lutar no vale é uma coisa. Agora, lutar na montanha é outra totalmente diferente. Isso tudo fala da nossa trilha, da nossa caminhada, da nossa trajetória. Vai haver momentos que para nós vai ser como as 70 palmeiras no deserto, pelo qual o povo de Israel, ali naquela peregrinação, descansaram como fosse um oásis, momento de sossego, momento de tranquilidade. E nós vamos passar dentro da nossa trajetória por momentos como esse. Porém, a realidade nunca será sempre essa. A realidade que a palavra nos traz é que, volta e meia, as águas vão se levantar, as ondas vão se levantar. Mas, porém, precisamos estar no barco em que se chama Jesus Cristo. É Ele, o barco, a arca em que precisamos estar nesse momento. Montanhas do Negueb e da planície. Segundo subponto, força divina entre êxitos e fracassos. É o primeiro ponto. Que eu não fiz menção, né? Deixa eu ver aqui. Foi isso mesmo. Força divina e união fraterna. As vitórias alcançadas por Judá foram resultado direto da presença e situação de Deus junto à tribo. Observe que nós comentamos na primeira lição que o período de juízo se deu em atuação do Senhor, em levantar libertadores em meio às tribos, e não no contexto geral. Prosseguindo, não foi a força militar ou a estratégia humana que garantiu sucesso, mas sim o fato de que Yahvé estava com eles. Da mesma forma, em nossas lutas pessoais, espirituais, a verdadeira vitória só é possível quando caminhamos em obediência à palavra de Deus e dependemos da sua presença. Além disso, os exércitos da tribo de Judá, unir forças com a tribo de Simeão, ensinam um princípio importante. Deus também nos concede companheiros de fé para nos auxiliar na jornada. Há momento em que o apoio mútuo, a comunhão e a cooperação com nossos irmãos na fé são um instrumento do próprio Senhor para fortalecer-nos na batalha da vida. E observamos como o testemunho da igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Fala da fidelidade. Da doutrina dos apóstolos, da comunhão, do repartir do pão e das orações. E o versículo seguinte diz: e o Senhor realizava grandes sinais e prodígios em meio ao caminhar da igreja. Qual foi o fator? Total dependência do Senhor. E segundo, a união em que eles se encontram. Então, por isso que o salmista disse: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça e a barba de Arão e as suas vestes, e também como o orvalho que desce do monte Hermon. Então observe que porque diz o salmista que é nesta união que a bênção do Senhor ela acontece. As conquistas, as vitórias acontecem quando há esse sentido e essa questão da união. Parece que o salmista ele vislumbra justamente o momento deste momento áureo em que havia a união do povo em sintonia com respeito a servir e a obedecer e a ser fiel a Deus em tudo. Há momentos em que o apoio mútuo e a comunhão, já lemos, vamos prosseguir. Conquista parcial e fracassos. Apesar do êxito de Judá nas conquistas iniciais, a sua vitória foi incompleta. Eles não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, porque esse, diz o texto, possuíam carro de ferro para a guerra. Mesmo o Senhor estando com eles, não puderam vencer estes inimigos. Por quê? Certamente não porque Deus não pudesse, afinal, Ele é o Senhor da guerra. E queima os carros no fogo. Fica claro que a tribo de Judá, nessa ocasião, não teve fé e coragem suficiente para confiar no poder de Deus, comparando suas armas humanas com as dos inimigos. Sempre que o crente faz isso, ele fracassa, e não obstante a vitória, pois olha as batalhas pelos olhos humanos. Jamais podemos fazer isso. Aconteceu com os
dos 12, 10 daqueles que foram levantar o censo ali, levantar e fazer uma investigação na terra que mana Metimel, e trouxeram um relatório negativo, todo repleto de superstição, de medo, de fracasso, né, de perspectivas totalmente depreciativa e desanimadora. O que nós precisamos fazer não é olhar, porque a fé, diz Paulo, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, esse é um princípio que não é do Novo Testamento, é um princípio da fé. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera, daquilo que se espera e daquilo que ainda não aconteceu, né? Das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Observe que o povo de Israel, quando já dentro da monarquia, foi grande a vitória que o Senhor deu para o povo. A exemplo de Asa, se eu não estiver equivocado, em que o Senhor deu vitória diante de um exército de 1.200.000 soldados, ali, se eu não me engano, da Síria, se eu não estiver equivocado, e 600 carros de guerra. E assim, mesmo Deus deu vitória plena para o rei naquele momento. Por quê? Porque ele não é para confiar nem cavalo nem cavaleiro, como diz o salmista, e sim confiar no Senhor. É Ele que vai nos dar a vitória que tanto necessitamos. Muitas vezes não conseguimos alcançar aquilo que Deus nos reservou por causa do medo e da desobediência. Isso mostra que o poder de Deus não anula a responsabilidade do seu povo. Pior ainda, fizeram as outras tribos. A segunda parte do capítulo mostra um cenário de completo fracasso. Em vez de repelir os inimigos, assentaram-se e conviveram com eles. Tribo de Benjamins, Manassés, Efraim, Zebulon, Asa e Naftali permitiram que os cananeus permanecessem entre eles, muitas vezes sujeitando-os a trabalho forçado em vez de obedecer plenamente à ordem divina. Isso mostra que o povo escolheu o caminho da conveniência, não da fidelidade. E será que isso não é uma realidade, caro jovem, no nosso caminhar? Será que nós temos sido conivente com o erro, em algum momento, para sermos beneficiados e deixamos de realmente demonstrarmos que somos temente a Deus, que somos crente? Temos dissimulado na nossa caminhada de fé? Fica essas perguntas para cada um de nós respondermos, porque o Senhor espera de nós é fidelidade. Daniel e os 3 amigos não titubearam contra isso. Eles não buscaram qualquer situação de conveniência, não. Daniel pediu até mesmo para aquele homem, para aquele eunuco, que comesse somente verdura para não se contaminar com o manjar do rei, porque aceitaram no seu coração fazer isso. E a Bíblia diz que Deus abençoou Daniel, seus amigos, fez prosperar. Daniel foi o maior comandante ali dentro daquele tempo, né, de cativeiro, tanto eles como também ele lembrou dos seus amigos, que também foram separados ali para as demandas administrativas daquele país, daquela nação, né? E tudo isso porque eles permaneceram fiel, não havia conveniência de maneira a Deus. Eles foram fiel e Deus honrou a fidelidade de Daniel e seus amigos. Segundo ponto, o anjo do Senhor, olha só, repreende os israelitas. Deus fala. Não foi por falta de força e recursos que os israelitas não conseguiram derrotar todos os inimigos de Canaã. O capítulo 2 mostra que não era uma questão de capacidade, mas de vontade. Isso se torna evidente pela repreensão do anjo do Senhor. Não se tratava de um anjo qualquer, mas da teofania do próprio Deus, dizendo: do Egito vos fiz subir, vos trouxe a terra, que a vossa paz tinha jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Olha aí, não li, eu só fiz a colagem, eu não li os textos, estou lendo aqui com vocês, está conhecendo o conteúdo, eu observo que Deus já tinha falado conosco, né, confirmando então agora o que nós temos comentado. Ele relembra que, pelo seu poder, o povo foi liberto da escravidão.
coloca em contraste a sua fidelidade com a infidelidade da nação, enquanto garante que não invalidaria sua aliança. Os israelitas desobedeceram sua voz, fazendo concertos com os moradores da terra. Devemos recordar que Deus exige exclusividade. Segundo ponto, a desobediência do povo. O Senhor foi claro em dizer que o povo havia desobedecido a aliança, aliando-se aos cananeus e adorando seus falsos deuses. A pergunta retórica de Deus evidencia a incoerência dessa atitude. Por que fizeste isso? Como pode o povo abandonar o Senhor que os libertou da escravidão, guiou-os pelo deserto, com sinais e prodígios, e os conduziu até uma terra que manava leite e mel, triunfando sobre os inimigos ao longo do caminho? Mesmo cercada de tantos atos de graça e fidelidade divina, a nação escolheu o caminho da desobediência. Então, como diz o texto, sermos fiéis a Deus é uma questão de escolha, né? Choro e remorso. Como consequência, Deus também não expulsaria moradores da terra, de sorte que seriam adversários de Israel. Ou seja, isso acontece, podemos trazer para a nossa realidade, caro jovem, pelos momentos que passamos. Estamos sob uma condição de infidelidade a Deus. Quem sabe estou aqui falando com algum jovem, adolescente, ou algum irmão ou irmã que parou no caminho, voltou a seguir os costumes deste mundo e por isso se encontra neste momento passando por um perrengue, passando por uma situação difícil. E observe que se você se encontra nessa situação, porque o Senhor não vai tirar. Enquanto você não enxergar que na casa do Pai é que não vai haver falta de haver. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Quando ele voltou, que ele perdeu tudo, gastou tudo, aí desapareceram os amigos, né, que sempre é assim, e diz a Bíblia que ele foi procurar trabalho, estava trabalhando em meio aos porcos, e sentia vontade até mesmo de comer aquelas verduras que era dada para os porcos. A farropa, né, uma farroba, um negócio assim. Isso aí era a verdura, viu, caro jovem? E diz a Bíblia que ele caiu em si e lembrou da casa do seu pai. Então, se você está em uma situação que você bem sabe que é realmente dado o fato de que você tem abandonado a Deus, tem se tornado infiel, tem feito a escolha de seguir o seu próprio caminho e agora você está colhendo frutos, lutas estão se levantando, observe que para você obter a vitória e você realmente ter paz no seu coração, você precisa se voltar para Deus, mediante a fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa permissão divina era uma forma de disciplinar o seu povo, pois o pecado desperta a sua ira. Deus estava ensinando os custos da desobediência. Os ídolos seriam como uma armadilha para testar a fidelidade do povo. Diante deste veredito, o povo levantou a sua voz e chorou, também ofereceu sacrifício. Embora tenha reconhecido a gravidade da sua desobediência, não mudou de atitude. Conforme veremos na sequência, não houve arrependimento genuíno por parte do povo, aumentando cada vez mais a sua infidelidade. É preciso atentar para os ciclos de pecado e confissão do povo e todas as suas terríveis consequências. Daí a importância de se destacar que a vida cristã deve ser um caminhar ininterrupto de comunhão com o Senhor. Aqueles que veem a vida cristã como ciclo de pecado, confissão, restauração, obediência temporária e pecado outra vez, não entenderam a mensagem deste livro do Antigo Testamento. O próprio Senhor diz para nós, caro jovem, sois luz, andai na luz. Pois continuando, a cada vez que decidimos nos aventurar no pecado, temos a possibilidade de ir mais além, porque um abismo chama do outro abismo. E qual é a garantia que temos que nós vamos poder voltar? Se isso não está em nós, está no Senhor. Deus está sempre disposto a nos aceitar de volta, mas o pecado irá, em última análise, endurecer os nossos corações para Ele. Vigiemos. É importante aqui lermos Hebreus capítulo
Hebreus, capítulo 10. Hebreus, eu creio que capítulo... Acho que é capítulo 4. Cinco. É capítulo 6, versículo 4. Observe bem. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados... Olha só. Porque é impossível... Está dizendo o texto bíblico. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, ou seja, tiveram um novo nascimento, receberam, né, a presença de Deus, ó, e provaram, olha só, o dom celestial, e se fizeram participantes, está aqui confirmando, ó, e fizeram participante do Espírito Santo. Isso aqui é muito sério, caro jovem, tendo como analogia o que nós estamos conhecendo pela atitude do povo de Israel. Lá eles não tinham o Espírito Santo com eles. O Espírito Santo era de momento que aparecia, estava na vida do rei, do profeta, do sacerdote, mas do povo era seguido. A escolha do povo, eles escolhiam em meio ao tratar de Deus, ao meio das maravilhas que Deus realizava. Porém, na nova aliança, há uma responsabilidade maior nossa. Como diz Paulo, que ele está em pé, olhe para que não caia. Não podemos viver num ciclo em que vivia Israel, porque agora nós temos o poder de Deus em nós para vencermos o pecado. Por isso que Paulo diz, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E olha o que o texto diz. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Tudo isso aqui está relacionado a uma experiência por um tempo com Deus, de salvação e também de dia a dia com Deus. E diz aqui, ó, e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Então, o tempo certo que foi importante nós lemos novamente esse texto bíblico, caro jovem. Porque a nossa trajetória, ela requer de nós, né, firmeza, fidelidade com respeito à nossa escolha. Porque essa escolha, a decisão que nós tomamos a priori, foi em trabalhar de Deus, foi algo ligado ao dom de Deus para nós. Porque a salvação vem mediante a graça, não vem de nós mesmos, mas vem pela fé, isso vem de Deus. Então, que nós possamos não jamais achar que podemos fazer da vida cristã um travesseiro para descansarmos a cabeça na consciência que se pecar não tem problema, o sangue do Senhor nos purifica. Não é assim, amados. Se nós cairmos por um acidente, uma falha, em algum momento da nossa vida, louvado seja e engrandecido seja o nome do Senhor por isso, porque o próprio João diz, e filhinho, não pequeis, mas se pecardes, temos o advogado, Jesus Cristo, né, que é o Senhor. Então nós nos arrependemos. Agora, se cair no nível em que já estamos pisando, estamos vituperando o sacrifício de Jesus, já, como diz o texto bíblico, é impossível. Depois que cair, novamente serem renovados, né, e levado à consciência de arrependimento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Possamos compreender que a nossa vida, esse aqui, é uma advertência para nós, no sentido de que nós não podemos viver da mesma situação que os israelitas viviam, né? Por isso que ele diz, ó, deve ser um caminhar ininterrupto de comunhão com o Senhor.
Aqueles que veem a vida cristã como um signo de pecado, confissão, não entenderam a mensagem deste livro do Antigo Testamento, pois a cada vez que decidimos nos aventurar no pecado, temos a possibilidade de ir mais além. Deus está sempre disposto a nos aceitar de volta, mas o pecado irá, em última análise, endurecer os nossos corações contra ele. Vigiemos. Terceiro ponto, caminho final, vivendo entre os ídolos. Uma geração rebelde. Até Juízes 2.5, temos a apresentação do cenário geral da situação do povo, retratando o perfil da geração seguinte. Essa nova geração não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Está aí a prova, né, que ele não vira os milagres. Não é que ele não soubesse da existência de Yahvé e dos seus grandiosos feitos. Por quê? Porque era costume da cultura judaica, né, israelita, hebreia, os pais ensinarem os filhos ali na mesa, caminhando com ele, falar dos grandes feitos do Senhor tinha realizado, tanto pelo povo como pela própria família deles. Então, esses que eram nova geração não conheceram em experiência, né, ou presenciaram o poder de Deus, mas sabiam que era Deus, sabiam que grandes coisas o Senhor tinha feito pelo seu povo. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eles tinham informações, mas não tinham o coração discipulado, que é a experiência, né? Conheciam a história, mas não tinham intimidade, olha, com Deus da história. Não basta saber que o Deus fez passado, é preciso continuar a crer no seu poder do presente. É trágico quando uma nova geração se levanta e se esquece completamente das antigas lideranças e como Deus agiu por meio delas. Essa passagem é um claro alerta para não incorrermos no esquecimento deliberado das nossas origens. O pecado da idolatria. A partir deste ponto, observa-se o crescente declínio espiritual da nação de Israel. O povo abandonou o Senhor e passou a adorar os ídolos dos cananeus, especialmente Baal e Astarote. Cultos esses, amados e queridos jovens, que estava aí dentro da liturgia, até mesmo relações sexuais. Havia prostitutas, né, sacerdotisas, prostitutas, né, cultuais. Era um culto. Imagina a baixaria, né, e a imundícia que era esse culto. Estar em realizar o culto a esses deuses e dentro dessa liturgia de culto ter pessoas se relacionando ali e todos vendo aquele, quando não se relacionando entre eles mesmo, não posso nem negar, podemos negar essa possibilidade. Mas tinha ali os relacionamentos, né, durante o culto. Porque Astarote era a deusa da fertilidade. E Baal estava ligado à questão das plantações, do tempo, de mandar chuva. Por isso que houve aquele desafio ali de Elias com os profetas de Baal. Pode ver que eles oraram o dia todo e nada aconteceu. Porque eles tinham certo que Baal era aquele que mandava chuva e fazia com que a plantação viesse a crescer. Aí, diante daquela aprovação, né, o povo passou a saber que realmente só havia um Deus. Estava entre dois pensamentos, né? Deus e Baal. Só que Deus, ele quer e requer de nós exclusividade, haja visto o fato que ele não divide a sua glória com ninguém. Baal significa Senhor, mestre ou dono, em hebraico e em outra língua semítica. Era uma divindade cultuada entre fenícios e cananeus, considerado o deus da fertilidade, da chuva e da tempestade. O termo Balaim refere-se a diferentes manifestações regionais desse ídolo, cada um com a prática e nome específico. Astarote, também chamada de Ázara, era tida como a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. A adoração em falsos deuses estava diretamente ligada a ritos lascivos e à prostituição cultural, além de envolver sacrifícios humanos, inclusive de crianças, que eram queimadas como holocausto. Observe o grau, né, da pecaminosidade que havia, né, dentro dessa lei, desse sincretismo religioso entre Baal e também Astarote e tantos outros. Contaminação e sincretismo. Por essas características, Deus havia ordenado que os cananeus fossem expulsos da terra. Eram extremamente maldosos e moralmente corrompidos. E o tempo do juízo divino havia chegado.
Deus não queria que o seu povo se corrompesse. Contudo, em vez disso, os israelitas deixaram contaminar e se acomodar aos padrões abomináveis da região, adotando o secretismo religioso. Agora aqui eu quero parar, e isso aqui não traz a ideia para nós, caro jovem, do tempo nosso presente? Será que muitos não estão escolhendo determinado ministério porque ele se torna o relacionamento com Deus muito mais lascivo, muito mais aberto, com mais libertinagem, como é o caso de venha como você está e permaneça como você veio? De maneira alguma. Nós podemos vir até o Senhor da maneira que nós estivermos, mas não permaneceremos da mesma maneira, porque o próprio Senhor diz que nova criatura o Senhor nos fará nos tornarmos. Novas criaturas, não viveremos mais sob a esfera do pecado. Agora, isso aqui não traz essa certeza. Hoje era claro que ainda que correr esse risco de alguém se desviar e voltar para o catolicismo romano, para a idolatria. Mas muito mais, isso existe essa realidade dentro de muito ministério. Pessoas que abandonaram igrejas que são fiéis, zelosas pela doutrina, a exemplo de uma delas, né, que tem a Congregação Cristã e a Assembleia de Deus, e vão para ministérios porque lá é light, né, não existe trabalhar a doutrina, falar sobre o pecado. Então é uma esfera como se estivesse ali, era prazerosa, é aquele ministério prazeroso, porque não há qualquer palavra que confronte, né? E aqui eles estavam, Israel se desviou, e uma das razões dessa desvio é justamente porque ele não tinha qualquer exigência, pelo contrário, era entregue, né, como diz aqui esse termo, a lascívia, né, e a outros meios, né, que corrompiam, né, a moral e afetava, né, e se colocavam sobre a ira de Deus. E o tempo do juízo divino havia chegado. Deus não queria que seu povo corrompesse. Contudo, em vez disso, eles deixaram de contaminar, se acomodar com os padrões abomináveis da região, olha só, adotando o secretismo religioso. A ira de Deus se acendeu e o juízo veio sobre Israel, permitindo que fosse saqueado e subjugado pelo inimigo. Isso era a consequência do pecado, né? O próprio Deus passou a estar contra o seu povo, que é duro isso, né? Tem mensagem no canal, né, sobre isso, quando nos colocamos como inimigo de Deus. No entanto, por sua misericórdia, o Senhor se compadecia e enviava juízes para dar livramento. Então, os juízes eram instrumentos divinos para a salvação do seu povo. Infelizmente, passado o período de livramento, o povo voltava a se corromper mais ainda, seguindo outros deuses. Então, o que nós aprendemos com isso é que nós precisamos, amados, permanecer fiel, não titubearmos na fé. Quarto subponto, tem um ponto a mais aqui nesta lição: mantendo a fidelidade hoje. Esse episódio inicial de Israel dentro de Canaã serve de alerta para os cristãos da atualidade. Vivemos em um mundo de pluralismo religioso, cujos ídolos tentam nos seduzir de diversas formas, assim como fizeram com o israelita. E aqui eu tenho que parar e lembrarmos, né, caro jovem, da questão da idolatria que tem dentro das igrejas ou alguns ministérios, sem citar nome, porque aqui o canal não tem intenção de criar qualquer polêmica, mas nós convivemos com essa realidade. Ministérios ou irmãos, né, tanto um ministério em si, mas irmãos de muitos demais de determinado ministério, que criaram para si, sem se aperceber, ídolo no seu coração. Ídolos, cantores, pregadores, que quando tem congresso, quando tem um evento, e que é anunciado determinado pregador, determinado cantor gospel, estão ali enchendo aquele lugar, tudo em vista porque aquela pessoa vai pregar. Ou seja, estão ali para ouvir aquele pregador, mas não por conta de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, porque isso podemos estar debandando para a questão da idolatria. Então, por isso que Paulo diz: porque julgas a teu irmão, se tu fazes o mesmo. Não somente ídolos religiosos, mas ídolos materiais, políticos e pessoais. A geração depois de Josué culminou
por mesclar a fé em Deus com as falsas religiões na Cananéia. Devemos proteger os nossos corações com a palavra do Senhor e nos afastar de qualquer idolatria. Concluindo, essa lição nos chama à vigilância espiritual e à responsabilidade diante da promessa de Deus. Ele continua sendo fiel à sua aliança, mas espera que sejamos firmes em nossa lealdade, mesmo em meio às pressões de um mundo cada vez mais contrário aos seus valores, e vai aumentar, vai ser pior cada vez mais, amados e queridos jovens. Que possamos aprender com o erro de Israel e escolher diariamente viver em santidade, fidelidade e total dependência do Senhor. Então, o que fica aqui no encerramento deste conteúdo é, como crivo do canal, Romanos capítulo 12, Hebreus, melhor dizendo, capítulo 12, onde diz que é para nós olharmos para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Se nossos olhos estiverem no Senhor, não só começamos, mas também terminaremos, crendo e mantendo esta fé firme, sólida, unicamente nele, em Deus, no Senhor Jesus. Aí poderemos, por certo, ao final da nossa carreira, conclamar como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação, tá bom? Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados, queremos, Senhor, te agradecer todo o período que aqui estivemos, Senhor, meditando, conhecendo esse conteúdo, e só temos, Senhor, que diante de tudo isso, Senhor, suplicar, Senhor, a tua graça, teu favor imerecido, todos os dias da nossa vida, que o Senhor venha renovar cada dia mais, Senhor, e fazermos crescer na graça, Senhor, também no conhecimento, que nós possamos ter a tua palavra, Pai, guardada em nosso coração, para não pecar contra ti. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, é o que nós pedimos, Pai. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.